exercícios, né, como são duas, era na semana 5 e 6, essa semana agora, né, que a gente está agora, e a semana que vem, ficar o questionário 1 aberto, e aí na semana 7 e 8, ficar o questionário 2 aberto. Só que eu vou estender, eu vou deixar os dois abertos logo direto, né? Porque o conteúdo dos dois, de certa forma, já foi dado. Com a aula de hoje, a gente fecha o conteúdo dos dois questionários. Então, eu vou abrir o questionário 2 já, quando a aula acabar aqui, tá? E vou estender o prazo de realização lá do questionário 1. Tá? Então, os dois questionários, tanto um como o 2, vão ficar abertos aí por 4 semanas, até o final da semana 8. Tá? Só que vocês não podem perder o prazo lá no final, porque depois não vai dar para estender mais. Já vai estar em cima aí do lançamento de notas. Então, nessas 4 semanas, vocês têm que fazer os dois questionários. Não pode perder esse prazo, porque depois fica difícil de estender ele, tá? Assim que acabar a aula, eu faço isso. Tá? Então, eu já vou abrir o questionário 2 a partir de hoje e vou fazer o questionário 1 ficar aberto até o final da 4ª semana daqui para frente. Tá ok? E aí, esses dois questionários, como a gente já havia discutido antes, né, eles vão valer 5 pontos, os dois juntos. Tá? Os outros 5 pontos é da atividade do Kahoot, que a gente vai fazer lá na semana 9, na 9ª semana, né? Na semana 10 não tem encontro síncrono. Eu vou usar aí o horário do encontro síncrono para estar fechando as notas no acadêmico, do módulo 1, tá? Então vamos começar aqui a discutir o conteúdo da aula, né? A gente viu na semana passada a lei de Coulomb, né? Então a lei de Coulomb mostra para a gente como que funciona a interação entre duas cargas elétricas, né? Em termos do cálculo de força entre essas duas cargas. Então a gente viu, ao final, essa aqui é a lei de Coulomb, né? Essa formulinha em azul que a gente tem nesse slide. Então ela diz que a força, o módulo da força entre duas cargas elétricas é proporcional ao produto dessas cargas, ignorando o sinal, né? Porque o sinal da carga só serve para saber se a força de atração ou de repulsão, tá? Então aqui a gente pega as cargas e multiplica uma pela outra, divide pela distância ao quadrado, multiplica por essa constante K, né? Que depende do meio, e aí você tem a força entre duas cargas elétricas, tá? Então se essas cargas estiverem no vácuo, o valor do K é esse que está aqui, ó. 9 vezes 10 é 9, tá? Esse é o gráfico da força, né? Ela cai conforme a distância aumenta. Ó, a distância aparece aqui no denominador dessa fração, né? Então, quanto maior a distância, menor é a força que faz interagir aí duas cargas elétricas, tá? E a gente está vendo que essa força de interação, né? A força entre duas cargas elétricas, é uma força que acontece à distância, né? Você não precisa ter uma carga colada na outra, ligada na outra, para ter força. Então, é uma força de ação à distância. E aí o conceito de campo elétrico, que a gente vai estudar na aula de hoje, tem a ver com isso, né? Com o fato de que a força elétrica ela não exige que tenha contato entre os corpos para essa força acontecer. Toda vez que eu tenho uma força de ação à distância, é uma interação, né? Associada a essa interação existe um campo. Então, hoje a gente vai discutir o campo elétrico, né, que é aquele campo que está associado à interação elétrica, que é dada aí pela lei de Coulomb, tá? Então, a gente viu, ao final da aula, alguns exemplos, né, um exercício que mostra aí como que fica as forças, os vetores, né, força elétrica, quando eu tenho duas cargas interagindo, tá? Então, nesse exemplo aqui, a gente tinha uma carga positiva e uma carga negativa. Então, a força que tem entre essas duas cargas é de atração. Por isso que esses vetores azuis aqui, que representam as forças, estão apontando para dentro, né, dessa linha reta que passa pelas duas cargas. Tá? Então, esse exemplo aqui é um exemplo muito simples, porque eu tenho apenas duas cargas interagindo. Tá? Se eu tiver mais do que duas cargas, aí a gente tem que tomar muito cuidado com a análise dos vetores aí, né? Com a análise vetorial.
Então, esse segundo exemplo que a gente viu, a gente tem agora 3 cargas elétricas, mas ainda é um exemplo relativamente simples, né? Porque essas 3 cargas estão ao longo de uma mesma linha reta, tá? Então, se eu quero saber, por exemplo, a força resultante que age aqui nessa carga do meio, nessa carga B, eu tenho que avaliar a força que essa carga faz na carga do meio, a força que essa outra carga faz na carga do meio, e comparar, né? Fazer a superposição desses vetores, tá? Que é o que está representado nessa figura aqui de baixo. Vou aumentar um pouquinho. Tá? Então, essa figura daqui de baixo está mostrando isso. Você tem uma seta aqui para a direita. O que é essa seta para a direita? É a força de interação entre essa carga do meio e a carga do canto direito aqui. Tá? Como é uma força de atração, então a força que essa carga C faz na carga B tem essa orientação aqui. Tá? Do outro lado, você tem uma outra força, né? Sobre a carga B. Da onde que vem essa força? Essa nova força aqui sobre a carga B? Vem dessa carga A, da interação da carga A com a carga B. Né? Então, você tem duas forças competindo, essa FBA, que é a interação entre B e A, né? E essa FBC, a interação entre B e C. Essas duas forças, elas estão competindo, logicamente vai ganhar aquela força mais intensa, né? Que aqui no caso desse exemplo é a força FBA. Então, a força resultante, ela está apontando para o lado da força FBA. E aí o módulo dessa força resultante é o módulo da maior, a FBA, menos o módulo da menor, a FBC. Tá? Então, nesse caso, é muito simples a gente achar o módulo da força resultante, né? É só fazer a diferença, a maior menos a menor. Tá? O terceiro exemplo já é um caso um pouco mais complicado, embora ainda não seja muito complicado, né? Porque você tem 3 cargas interagindo agora, também, né? Só que essas 3 cargas não estão mais ao longo de uma mesma linha reta. Elas estão formando um triângulo, retângulo, né? Que forma um ângulo de 90 graus aqui, onde está a carga B, tá? Então, de novo, você tem 2 forças sobre essa carga 2, no caso, né? Tem uma força horizontal e uma força vertical. E aí, como essas forças elas são perpendiculares, elas não estão na mesma linha reta, para você determinar a força resultante, não basta subtrair, né? Pegar a maior menos a menor. Você tem que achar, né, a diagonal desse quadrilátero que você forma com os 2 vetores. Então, como aqui você tem uma força horizontal e aqui uma força vertical, o quadrilátero formado aqui é um retângulo, né? E aí você tem que calcular o tamanho dessa diagonal do retângulo aqui, que essa diagonal é a força resultante. Então, para calcular a diagonal de um retângulo, você usa o teorema de Pitágoras, essa conta que a gente fez aqui. Tá? Então, isso foi o que a gente viu na aula passada, né? Então, a gente vai estender aí a ideia de interação agora para o caso do campo elétrico. A gente vai entender o que é o campo elétrico. Então, o campo elétrico tem muito a ver com essa coisa da interação entre cargas elétricas, a distância, né? E a gente vai ver que a base para a construção da ideia de campo elétrico está na lei de Coulomb, ali naquela regrinha para o cálculo da força, tá? De certa forma, se a gente entendeu aqui a aula 3, né, esse conceito de força entre cargas elétricas, a ideia de campo elétrico acaba ficando muito simples. É praticamente a mesma coisa. Tá? Então, vamos abrir aqui. Então, o que a gente vai ver aí na aula de hoje? A gente vai discutir o conceito de campo elétrico, vai entender o que é o campo elétrico, né? Daí a gente vai falar sobre a direção e sentido do campo elétrico, já que o campo elétrico é um vetor, né? Então, ele tem direção e sentido. Para alguns casos aí, tá? Campo elétrico de 2 cargas, porque, logicamente, a gente vai começar definindo o campo elétrico de uma carga só, né? Depois a gente estende o conceito para o campo elétrico de várias cargas, no caso 2. E aí a gente vai fazer uns exercícios aqui, tá? Então, basicamente, o campo elétrico é isso, né, que eu já comentei. A gente sabe que as cargas elétricas podem interagir à distância, então essa possibilidade se dá porque cada carga
tem ao seu redor algo que chamamos de campo elétrico. Dessa forma, as forças sentidas por duas ou mais cargas interagindo ocorrem por intermédio desses campos. Tá? Então, a gente tem uma figurinha aqui, eu acho que eu vou até tentar aumentar mais. Então, o que a gente tem aqui nessa figura? A gente tem uma carga, né? Uma carga positiva, Q maiúsculo. Essa carga, ela está interagindo com uma carguinha de teste, que é uma carga pequena, Q minúsculo, que está ao redor dela, né? Então, essa força entre essas duas cargas, como a gente já aprendeu na semana passada, é uma força de repulsão, né? Então, em cima dessa carguinha aqui, de valor Q minúsculo, você vai ter uma força aí que, para esse exemplo que a gente está vendo, é uma força que aponta para a direita. Né? Por que essa força acontece? Porque tanto essa carga Q maiúsculo como essa carga Q minúsculo possuem ao redor delas, né, um campo elétrico. Tá? Então, esse campo elétrico da carga Q maiúsculo, dessa carga Qzão aqui, interage com o campo elétrico da carga Q minúsculo, e aí, da interação desses campos, é que surge essa força elétrica que está acontecendo aqui. Tá? Então, o campo elétrico é a propriedade de uma única carga. Essa carga aqui em maiúsculo, tem o seu próprio campo, né? Que não depende de qualquer outra carga elétrica que possa existir perto dela, tá? Assim como qualquer outra carga elétrica também vai ter o seu próprio campo elétrico, que não depende de outras cargas no entorno. Tá? Então, o campo elétrico, ao contrário da força, depende que você tenha apenas uma carga elétrica para ele existir. Tá? O campo elétrico é a propriedade de um corpo, de uma carga. Tá? Então, a definição de campo elétrico, para isso funcionar, né, para o campo elétrico ser a propriedade de uma única carga, é dado por essa expressão que a gente está vendo aqui embaixo. A força que essa carga Qzão está fazendo nessa carga Qzinho aqui é o campo elétrico que essa carga tem nesse ponto, onde eu coloquei essa carguinha de teste, multiplicado por o valor da carga que eu estou colocando aqui nesse ponto. Tá? Vocês vão ver que quando eu faço essa definição, esse campo elétrico aqui, ele passa a ser uma característica apenas dessa carga Qzão que está gerando o campo de interação aí. Tá? Então, se a gente pegar essa regrinha aqui da lei de Coulomb para a força entre duas cargas, que a gente já aprendeu na semana passada, e se a gente olhar para essa definição de campo elétrico que está aqui, uma maneira de calcular o módulo do campo elétrico vem naturalmente da relação aqui entre essas duas fórmulas, né? Essas duas definições. Tá? Ó, se eu estou definindo o campo elétrico por essa expressão, e se essa força F é dada por essa regra, né, da lei de Coulomb, como é que eu faço para calcular o módulo do campo elétrico produzida por essa carga no ponto onde eu coloco a carga de teste? É só eu misturar as duas definições, essa e essa. Tá? No lugar de F, do módulo do F, né, do módulo da força, eu vou colocar essa regrinha aqui da lei de Coulomb, tá? E no lugar do E, eu vou colocar o módulo do E, que eu quero calcular o módulo desse E. Tá? Então, o que eu sei dessa regra aqui? Eu sei que o módulo da força tem que ser o módulo dessa carga de teste multiplicado pelo módulo do campo elétrico. Tá? Então, esse campo elétrico aqui, o módulo dele vai ser a força dividido pelo módulo da carga de teste. Então, se eu pegar a força e dividir pelo módulo da carga de teste, ou seja, se eu pegar essa relação aqui, né, da lei de Coulomb e dividir pela carga de teste, o que vai acontecer é que essa carga de teste aqui ela vai sumir. Eu vou estar fazendo uma divisão, né? Então eu vou cortar essa carga de teste. Então o que eu ganho? Eu ganho que o módulo do campo elétrico é dada por essa expressão que a gente está vendo aqui embaixo, tá? Então o módulo do campo elétrico produzido por essa carga Qzão
num ponto distante qualquer, é dado por essa regra. Você vê que esse módulo do campo elétrico só depende da carga que está produzindo o campo. Tá? Não depende de nenhuma outra carga, só aparece uma carga aqui, ó, nessa expressão. Tá? Então, isso mostra para a gente que o campo elétrico produzido por uma carga é uma propriedade só daquele corpo que possui aquela carga. Eu não dependo de mais nenhum outro corpo ao redor para o campo elétrico existir. Tá? Então, a gente está vendo que o campo elétrico é uma propriedade de um corpo, de uma partícula, que tem essa carga Qzão. Então, essa é a maneira de calcular o campo elétrico produzido por uma carga que tem essa forma, tá? Uma forma esférica, né? Ou então concentrada num ponto, tá bom? E aí, por que a gente define o campo elétrico? Para que serve essa definição? Ela tem muita utilidade no decorrer do estudo aí do eletromagnetismo, da eletricidade, por exemplo, para a gente poder definir o potencial elétrico, tá? Que é um assunto muito importante, que vem aí em seguida, de repente a gente vai estudar isso no módulo 2, tá? Então, uma das utilidades do campo elétrico é a gente poder definir um potencial elétrico, que é algo que a gente vai entender mais para frente, tá? E uma outra utilidade do campo elétrico é facilitar a nossa vida quando a gente tiver que calcular a força entre duas cargas, tá? Vamos supor que eu queira calcular a força entre essas duas cargas aqui. Se eu já conheço de antemão o campo elétrico produzido por essa carga grande aqui em maiúsculo, para eu determinar a força que essa carga faz numa carga de teste, a uma certa distância, tudo fica muito mais simples, porque eu só preciso aplicar essa regrinha que está aqui, tá vendo? Ao invés de eu ter que calcular pela lei de Coulomb, né? Multiplicar carga por carga, dividir por distância ao quadrado e multiplicar pela constante, eu simplesmente multiplico dois números, tá vendo? Então, o conceito de campo elétrico, ele pode facilitar a vida da gente na hora de calcular a força entre duas cargas. Se eu sei o campo elétrico que essa carga grande aqui está produzindo, para eu determinar a força que essa carga vai fazer em qualquer partícula que eu colocar ao redor dela, basta pegar o módulo dessa carga de teste aí, né, dessa carguinha pequena, e multiplicar pelo campo conhecido para essa carga maior, tá? E aí a coisa fica bem mais simples, né? Em termos aí de calcular a força entre duas cargas elétricas. Tá? A gente vai ver isso aí logo mais ali no exemplo que está abaixo, tá? Só que antes a gente precisa discutir a questão da direção e do sentido, né? Do vetor campo elétrico. Tá vendo que essa definição aqui, ó, F igual a Q vezes E, mostra que o campo elétrico é um vetor. Tá? Então, vetor não tem só módulo, né? Que é calculado por essa regrinha aqui. O campo elétrico tem direção e sentido também. Tá? Então, como é que a gente pode discutir a direção e sentido do campo elétrico? É bem simples, né? O que a gente vai fazer é partir da ideia de força, que a gente já conhece muito bem, e poder inferir, a partir disso, né, como que deve ser a direção e o sentido do campo elétrico. Tá? A partir desses 4 exemplos aqui. Ó, vamos supor que você tem uma carga grande, uma carga muito intensa, né? Produzindo um campo elétrico aqui no espaço, tá? E aí você coloca uma carguinha de teste positiva, as duas positivas, tá? Se essas duas cargas são positivas, o que a gente sabe a respeito da força entre essas duas cargas? É uma força de repulsão, né? Então, se eu olhar para essa carguinha de teste que está aqui, para onde que vai estar apontando o vetor força sobre essa carguinha de teste? Vai estar apontando para a direita, né? Conforme a gente está vendo aí na figura, tá? Se a gente olhar para essa definição, ó, esse vetor F e esse vetor E, os dois eles vão ter sempre a mesma direção, porque eles são praticamente iguais, tá vendo? Exceto por essa carga que está multiplicando o vetor E aqui, né? Então, essa carga, ela é um número que pode ser positivo ou negativo, mas é um número, tá? Então, quando eu pego um vetor e multiplico por um número, o vetor resultante, ele tem que ter a mesma direção, ele tem que estar ao longo da mesma linha reta, tá? Só que esse vetor resultante, ele pode estar apontando na mesma direção e no mesmo sentido,
ou então no sentido oposto, tá? Então, quando que esses dois vetores, eles vão estar apontando no mesmo sentido? Quando esse número aqui for um número positivo. Então, se essa carga de teste Q minúsculo for um número positivo, esses dois vetores, eles vão estar apontando para o mesmo lado, tá? Que eles vão estar na mesma linha reta, isso é fato, né? Eles sempre vão estar na mesma linha reta. Agora, pode estar apontando um para um lado, para o outro, ou os dois para o mesmo lado. Então, se essa carga de teste aqui for positiva, os dois apontam para o mesmo lado, tá? Então, se a gente olhar para essa primeira situação, a gente está vendo isso, tá vendo? A força que age aqui nessa carguinha de teste é para a direita, e o campo elétrico, naturalmente, vai ser para a direita também, porque a carga de teste é positiva. Então, os dois vetores têm que estar apontando para o mesmo lado, tá? Agora, vamos analisar uma segunda situação, tá? Agora, a carga de teste não é mais positiva, ela é negativa, tá vendo? Então, a força que eu tenho entre essas duas cargas é uma força de atração, tá? Então, o vetor força que age aqui na carga de teste vai estar apontando para dentro, né? Para a esquerda, tá? Mas sendo a carga de teste negativa, ó, esse Q é um número negativo, significa que esses dois vetores aqui, o E e o F, eles devem estar apontando em sentidos opostos, que é o que a figura mostra, tá vendo? Uma vez que a força é para dentro, como a carga de teste é negativa, então o campo elétrico tem que estar apontando para fora, para a direita, tá? Então, o que a gente observa se a gente comparar essas duas situações aqui, a primeira e a segunda? Ó, nos dois casos, o campo elétrico vai estar apontando para fora, independente do sinal da carga de teste que eu coloco aqui, tá vendo? Isso porque esse campo elétrico aqui, ele é produzido por essa carga Qzão aqui, aqui maiúsculo, tá? Que é sempre positivo nos dois exemplos, tá? Então, como essa carga ela não muda, o seu campo elétrico ele não vai poder mudar, né? Ele continua sendo o mesmo, tá? Então, independente do sinal da carga de teste que está aqui, o campo elétrico produzido por uma carga positiva tem a sua característica mantida. E a gente está vendo que esse campo elétrico está sempre apontando para fora, né? Então, uma carga positiva sempre produz campos elétricos que apontam para fora. Apontam para fora, são como se fossem os raios do Sol, né, saindo do Sol ali, tá vendo? Tá? Então, o campo elétrico produzido por uma carga positiva vai estar sempre apontando para fora. Qualquer ponto aqui do espaço que eu escolher, né, ao redor dessa carga, o vetor que representa o campo elétrico, ele vai estar apontando para fora, tá? É claro que se eu pego uma distância bem pertinho aqui da carga, o vetor ele é muito grande. Se eu pego uma distância lá longe, esse vetor é menor, é bem menor, né? Porque a gente sabe que o campo elétrico, ó, cai com a distância, tá vendo? Quanto maior a distância, menor é o campo elétrico, tá? Então, esse campo elétrico ele vai ficando cada vez menor, mas ele vai estar sempre com essa forma aqui, né? Saindo da carga positiva, tá? Agora, se eu fizer a mesma análise para uma carga negativa, né? Uma carga que está produzindo o campo elétrico negativa, carga negativa aqui. A força entre as duas cargas é de atração, né? Então, o vetor que vai estar agindo aí sobre essa carguinha de teste aponta para dentro, para a esquerda, tá? Sendo essa carga de teste positiva, então o vetor campo elétrico tem que estar apontando na mesma direção e no mesmo sentido da força, dada essa definição que a gente viu aqui em cima. Esse número que é positivo, os dois vetores apontam para o mesmo lado, tá? Então, você está vendo que o campo elétrico aqui também aponta para dentro, né? E um quarto exemplo, né, o segundo aí para o caso da carga negativa, né, é o seguinte: se você tem uma carga de teste negativa e a carga que está produzindo o campo também negativa, que tipo de força que tem entre essas duas cargas? É uma força de repulsão. Então vai estar apontando para a direita aí, que é o que a gente está vendo nessa figura, tá? Sendo a carga de teste negativa, por essa regra daqui de cima,
esses dois vetores, ó, o F e o E, vão estar apontando em sentidos opostos, tá? Então, se a força aponta para fora, o campo elétrico vai estar apontando para dentro, para a esquerda. Então, você observa o seguinte, quando a carga é negativa, essa que está produzindo o campo, né? O campo elétrico está sempre apontando para dentro, ó. Está sempre apontando para a carga que está produzindo o campo, tá? Então, para uma carga negativa, os vetores campo elétrico ao redor dessa carga, esses vetores vão ser sempre apontando para dentro, né? Você tem como se fosse, de novo, os raios do Sol, né? Só que agora, ao invés dos raios do Sol estarem saindo da carga, os raios estão entrando na carga, ó. Estão apontando para ela, para dentro dela, tá? Então, assim é o comportamento do campo elétrico produzido por uma carga positiva ou por uma carga negativa, tá? São sempre linhas retas saindo dessas cargas, né? Só que apontando para fora quando a carga é positiva e apontando para dentro quando a carga é negativa, tá? E o tamanho do vetor depende da distância que você está da carga. Então, se você tiver uma distância curta dessa carga elétrica, os vetores eles vão ser maiores, né? Porque a distância é menor. Agora, se você está longe, esses vetores vão ser menor, né? Porque a distância está maior, né? Lembrando que vale essa regrinha aqui para o módulo do campo elétrico, tá? Quando eu tenho uma carga concentrada num ponto, né? Mas e se eu tiver duas cargas elétricas interagindo, né? Duas cargas intensas iguais a essa aqui? Vamos supor primeiro, né? Uma carga quesão positiva e uma carga também quesão, de mesma intensidade, só que negativa, né? Como é que fica o campo elétrico ao redor dessas duas cargas? Não vai ser uma coisa tão simples igual a gente está vendo aqui nesses dois exemplos, tá? Fica um pouquinho mais complicado, porque esses campos aqui, eles se superpõem, né? Então, um influencia muito no outro. E daí a forma da distribuição do campo elétrico no entorno dessas duas cargas muda bastante, tá? Então, o que acontece é isso que a gente está vendo aí nessas figuras, né? Então, vamos supor que eu tenha primeiro uma carga positiva e uma carga negativa, formando aquilo que a gente chama de dipolo elétrico, tá? O que vai acontecer é o seguinte, aqui, nessa região aqui de superposição, né, dos campos, esses campos eles vão se somar, né, vetorialmente, de modo que o comportamento deles vai seguir mais ou menos essas linhas que a gente está vendo desenhada aí, tá? Então, essas linhas curvas, a gente chama isso de linhas de campo, tá? Significa que em cada ponto de uma linha dessa, o vetor campo elétrico é um vetorzinho tangente à linha, tá? Então, vamos supor, no máximo aqui dessa curva maior, tá? Aqui onde tem essa setinha. Vou até aumentar de novo. Então, vamos supor que eu estou aqui, nesse ponto, tá? Como é que é o vetor campo elétrico nesse ponto? É um vetor tangente. Tangente batendo ali no único ponto, né? Só tem um ponto de interseção. Tá? Então, um vetor tangente é essa linha que vai estar apontando do positivo para o negativo. Né? Por que tem que estar apontando do positivo para o negativo? Porque é assim que a gente viu lá em cima, né? O campo elétrico, ele sai do positivo, ele aponta para fora do positivo e para dentro do negativo, tá? Então, se eu estou aqui num dipolo, nesse ponto, no ponto mais alto aqui dessa curva, então o vetor campo elétrico vai ser um campo elétrico horizontal, né? Apontando do positivo para o negativo, tá? Se eu tiver num outro ponto qualquer aqui, vamos supor esse ponto daqui, tá? Como é que vai ser o vetor campo elétrico ali naquele ponto? Vai ser um vetor tangente, né? Ou seja, em diagonal aqui, tá? Com a seta apontando para baixo, né? Porque tem que estar indo sempre do positivo para o negativo, tá bom? Nessas regiões aqui, que você está muito perto de uma carga e muito longe da outra, aí o comportamento típico do campo elétrico se assemelha àquilo que a gente já viu lá em cima, né? Tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu esteja aqui à esquerda dessa carga positiva. Ó, as linhas, elas são meio que linhas retas, né?
quase linhas retas. Isso porque nessa região aqui, você tem muita influência dessa carga e pouca influência da outra. Então, o comportamento do campo elétrico aqui, tipicamente, só depende dessa carga. E aí, você volta para aquilo que a gente viu lá no início. Tá? Agora, se você está numa região aqui onde as duas cargas interagem mais, né? Você tem contribuição das duas cargas igualmente, aí você tem essa coisa mais complicada, né? Mais deformada aí, tá? Mesma coisa acontece se você estiver do lado direito aqui da carga negativa, né? O comportamento é parecido, né, assemelhado com aquele que a gente viu lá em cima para a carga negativa. Tá? Então, entra na carga negativa, tá vendo? As setinhas apontando para dentro da carga negativa, e sai da carga positiva. Então, o vetor campo elétrico em cada ponto da linha é sempre um vetor tangente a essa linha. Tá? Então, esse primeiro exemplo aqui é um exemplo onde a gente tem um dipolo elétrico, duas cargas positivas. Você percebe que esses dois campos, né, a da carga positiva e da carga negativa, estão meio que querendo se engolir, tá? Eles estão querendo se aproximar. É por isso que existe atração entre essas duas cargas. Então, os dois campos, eles estão parecendo que estão se aniquilando, né, um entrando dentro do outro. Né? Ao contrário do que acontece nesse segundo exemplo, onde as duas cargas, ó, são positivas, tá vendo? Então, o que acontece aqui, quando você vai aproximando essas duas cargas, é que esses campos, eles querem se afastar. Eles não querem interagir. Eles não querem entrar um dentro do outro, tá vendo? Então, conforme você vai aproximando essas duas cargas, essas linhas, elas vão se deformando de maneira que dá a entender que essas duas cargas querem se afastar, tá vendo? Elas não querem se aproximar. Ao contrário do que acontece nesse primeiro caso, tá? Então, as linhas de campo que vão acontecer aqui no segundo exemplo são da forma que a gente está vendo aqui, tá vendo? Em cada ponto, de novo, o campo elétrico é a reta tangente, tá? E aí, no terceiro exemplo, de novo, você tem duas cargas de mesmo sinal. Então, o comportamento do campo elétrico, né, das linhas de campo, nesses dois últimos exemplos, são bem parecidos. A diferença é para onde que apontam as linhas, né? Aqui, como eu tenho duas cargas positivas, tá vendo? Então, as linhas de campo vão estar apontando para fora dessas cargas. E aqui, como eu tenho cargas negativas, as linhas de campo vão estar apontando para dentro dessas cargas. Tá? Então, tudo isso que a gente está vendo, nesses três exemplos, vou diminuir de novo aqui. Tudo isso que a gente está vendo nesses três exemplos, acontece tudo em função aí do princípio da superposição. Eu posso pegar os campos elétricos e ir superpondo, né? E daí eu obtenho um campo elétrico resultante. A distribuição dos campos elétricos em cada caso seguem essas lógicas aí que a gente viu das linhas de campo, tá bom? Vamos discutir aqui para finalizar esse exercício. É um exercício bem simples até, na verdade, para a gente entender aí essa coisa do campo elétrico de uma única partícula, tá? E verificar que o cálculo da força fica muito mais simples quando eu incluo na minha discussão o conceito de campo elétrico, tá? Então, o problema é o seguinte, ó. Determine o campo elétrico em um ponto P, que dista 20 centímetros de uma carga pontual Q, eletrizada com carga de 8 microcoulombs. Em seguida, determine a força que a carga Q aplica em uma outra carga, uma carga de teste Qzinho, localizada, eletrizada com menos 5 vezes 10 a menos 10 coulombs e colocada no ponto P. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular o campo elétrico que essa carga aqui maiúscula aqui faz nesse ponto P a uma distância de 20 centímetros. Tá? Então, você observa, nesse primeiro passo aqui do nosso problema, eu só preciso de uma única carga elétrica. Eu só estou falando de uma carga elétrica, que é a carga Q. Eu não preciso ter uma carga elétrica nesse ponto para o campo elétrico existir. Tá? O campo elétrico é uma propriedade de uma única carga, que é essa aqui que está gerando o campo. Tá? Então, não existe carga elétrica nenhuma ainda
nesse ponto P aqui. E ainda assim eu tenho campo elétrico. Então, se eu tivesse uma única carga elétrica no universo, o campo elétrico ia existir. Tá? Agora, para ter força, é que eu preciso de duas cargas. Porque a força é a interação entre duas cargas. Tá? Então, como é que eu faço para descobrir qual que é o campo elétrico que essa carga aqui está fazendo nesse ponto? Eu uso essa regrinha, né? Que a gente acabou de discutir aí inicialmente. Tá? O módulo do campo elétrico nesse ponto é dado por essa fórmula. K sobre D ao quadrado. Tá? Então, essa conta é fácil de fazer. Você vai pegar o valor da constante K, 9 vezes 10 a 9, vai multiplicar pelo módulo da carga que está produzindo o campo. Para que serve o sinal da carga? Para saber se esse campo vai estar apontando para fora ou para dentro. Né? Então, se a carga é positiva, aponta para fora. Se a carga é negativa, aponta para dentro. Então, para calcular o módulo, o sinal não interessa. Tá bom? Então, você vai pegar a constante K, que é 9 vezes 10 a 9, vai multiplicar pela carga elétrica e vai dividir pela distância que separa as duas cargas elevado ao quadrado. Aí, quando você fizer essa conta toda aqui, é uma conta simples, né? Aqui vai aparecer um 4, aí 9 vezes 8 vai dar... O 8 divide por 4 dá 2, 2 vezes 9 dá 18. Então, o resultado dessa conta é 18 vezes 10 a 5. Tá bom? Então, esse é o valor do campo elétrico, nesse ponto. Então, agora, eu já sei quanto vale o campo elétrico que essa carga está fazendo nesse ponto P. Se eu jogar uma carga elétrica naquele ponto, uma carga de teste, uma carguinha qualquer, fica muito fácil calcular a força. É só pegar o módulo dessa carga que eu joguei e multiplicar pelo campo, que a gente já tem 18 vezes 10 a 15. Tá bom? Então, se eu pegar esse campo elétrico, que vale 18 vezes 10 a 15, e multiplicar por uma carga que aqui no nosso enunciado foi dado, menos 5 vezes 10 a menos 10, eu obtenho o módulo da força, né? Então, quando eu multiplico 18 vezes 10 a 5 por 5 vezes 10 a menos 10, o resultado é 9 vezes 10 a menos 4. Então, esse é o módulo da força que vai agir nessa carguinha de teste que eu colocar no ponto P, tá bom? E aí, lembrando que para calcular o módulo da força, o sinal da carga de teste não interessa, não importa, você não usa na conta. Você usa o módulo da carga, tá? Para que serve esse sinal de menos? Serve para você saber se a força é de atração ou de repulsão, tá? Então, na hora de desenhar a força, aí sim, o sinal vai interferir em alguma coisa, tá? Então, quando eu coloco a carga de teste aqui, que é uma carga negativa, como ela é uma carga negativa, a força é de atração. Então, a força tem que estar apontando para dentro, tá bom? Tá vendo? E aí você observa o seguinte, ó, a força e o campo elétrico estão apontando em sentidos contrários. Né? Quando que isso acontece? Toda vez que a minha carga de teste é uma carga negativa. Se a minha carga de teste é uma carga negativa, então os dois vetores vão estar apontando em sentidos opostos. Que é o que a gente está vendo aqui nessa figura. Tá bom? Se, vamos supor, que essa carga de teste fosse positiva e não negativa, tá? Para onde que ia estar apontando essa força? Ó, as duas cargas seriam positivas, né? E aí a força ia estar apontando no sentido de afastar as duas cargas, ou seja, para a direita. E aí a força e o campo elétrico iam ter a mesma direção. Toda vez que eu tenho uma carga de teste positiva, o campo elétrico e a força vão estar apontando para o mesmo lado, tá? Toda vez que eu tenho uma carga de teste negativa, a força e o campo elétrico apontam em sentidos opostos, que é o que a gente está vendo nesse exemplo aqui. Tá bom? Então, a ideia de campo elétrico aí serve para muita coisa na física, tá? Serve para a gente definir, né, e essa é a importância maior do campo elétrico, serve para a gente entender e definir o conceito lá de potencial elétrico, que é um assunto que vem mais à frente, tá? E também serve para a gente facilitar aí o cálculo da força entre duas cargas elétricas. Né? Quando eu conheço o campo elétrico produzido por uma certa carga,
fica simples calcular o módulo da força dessa carga com uma outra qualquer que eu coloco dentro desse campo elétrico. É só pegar e multiplicar os dois números, tá vendo? O campo elétrico e o módulo da carga que eu estou colocando ali, tá? Então, esse é um conceito que na física é consideravelmente importante, tá? Essa ideia de campo elétrico é análogo àquele G lá da gravitação, né? Do caso da gravitação que a gente estuda no primeiro ano, tá? Vocês lembram lá do G, da aceleração da gravidade, né? É uma quantidade física muito presente, né, no estudo da mecânica. Da mesma forma, o E, aqui no estudo da eletricidade, também é uma quantidade física muito presente, porque elas são análogas, de certa forma. O E e o G são análogos, né, para as suas interações. O que o E faz no campo elétrico, praticamente é a mesma coisa que o G faz lá no campo gravitacional. Tá? Vou colocar aqui para vocês a lista de presença. Pode falar. Se alguém levantou a mão aí e quiser falar, pode falar, tá? Se alguém tiver alguma dúvida aí, estou aqui à disposição. Eu vou mexer lá nas datas, tá? Das atividades. Se alguém não ouviu falar isso, eu vou estender o questionário 1 para ficar aberto até o final da semana 8, tá? E vou abrir já também já o questionário 2, porque o conteúdo do questionário 2, de certa forma, a gente já discutiu, tá bom? Para o módulo 1, sim, tá? A gente poderia incluir também a discussão sobre potencial elétrico, mas é uma discussão assim um pouco mais pesada. Eu vou ainda pensar se eu vou fazer ela com vocês ou não, tá? E aí o assunto do segundo bimestre vai ser a parte de circuitos elétricos, tá? Como é um assunto muito grande, é melhor deixar para o módulo 2, para o segundo bimestre. E aí eu posso usar essas últimas aulas do módulo 1, essas 3 semanas que vem pela frente, né? Para a gente poder fazer revisão desse conteúdo, né? Porque eu acho que é importante revisar, e para aprender pela internet aqui, né? Tanto ensinar como aprender é complicado, né? Então, se a gente puder ficar fazendo revisão, ajuda a entender melhor aí o conteúdo. Tá? Então, as próximas 3 aulas vão ser de revisão, onde a gente vai tá se concentrando mais em exercício, tá? Para ficar mais fácil de entender a matéria. Sim, ajuda, tá? E aí, então, os questionários já vão ficar abertos lá, se vocês quiserem já ir dando uma olhada, mas eu sugiro vocês esperarem a gente poder fazer umas revisões, né? Que aí ajuda na hora de fazer o questionário. Inclusive, se vocês quiserem tirar dúvida dos próprios questionários, a gente pode abrir o questionário aqui durante as aulas de revisão e eu vou dando dica para vocês, tá? Não tem problema não. Eu já coloquei no chat já a lista de presença, né? Vou ficar à disposição aqui para tirar dúvidas. Se vocês não tiverem dúvida, por hoje já terminamos, tá? O questionário 1 ele é grande, tá? Ele tem umas 20 questões, mas a maioria delas é questão tipo assim, verdadeiro ou falso, sim ou não. Então é bem fácil, bem simples, não vai ter nenhuma dificuldade não. Bom dia, boa semana para vocês também. Até a próxima.